Paz e graça, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo que eu gravei sobre a ceia do Senhor, onde eu fiz ali no primeiro vídeo alguns comentários sobre a ceia, e o título do vídeo é Quem é digno de tomar a ceia? E as igrejas, os pastores, eles colocam algumas restrições para as pessoas, né? Para elas não tomarem a ceia, como os que eu mencionei no primeiro vídeo, sobre casamento, batismo, certo? Isso até mesmo com pessoas que já são membros da igreja, certo? Mas que vivem com alguém junto, né? E aí essas pessoas são isentas, são proibidas de tomar a ceia, certo? Agora nesse segundo vídeo eu vou falar o meu posicionamento sobre essas questões que eu abordei no primeiro vídeo. Primeiro ponto, se nós formos analisar quem é digno de tomar a ceia, ninguém. Se nós levarmos em consideração a natureza da ceia, certo? Quem é digno de tomar a ceia? Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, certo? Então, eu vejo uma diferença entre a ceia do Senhor no conceito católico, apostólico romano e no conceito evangélico. Eu, como evangélico, eu vejo a ceia apenas como um simbolismo, certo? Eu não vejo a ceia como a igreja católica vê, né? Os católicos acreditam que quando o padre ele faz aquela oração com a hóstia, né? A hóstia se torna literalmente o corpo e o sangue de Cristo, depois de ser ali abençoada, né? É chamado de transubstanciação. Mas nós, como evangélicos, eu não sei se vocês que são evangélicos, que estão vendo esse vídeo, veem a ceia da mesma forma que a Igreja Católica vê. Eu vejo a ceia simplesmente como um simbolismo, porque o pano de fundo da ceia era para que nós lembrássemos de Cristo. Aquele ato, aquela cerimônia iria nos fazer lembrar de Jesus, anunciar a morte de Jesus até que ele voltasse. Mas, se nós levar em consideração que a ceia, que aquela cerimônia ali é um ato sagrado, que aquele vinho, aquele suco de uva e aquele pedacinho de pão, depois que o pastor ora, ali se torna literalmente o corpo e sangue de Cristo, a gente está cometendo um erro teológico, pensando dessa forma, tá certo? A gente come com reverência, né? Ali é uma celebração muito importante, né? É um sacramento que a Igreja Católica, que a Igreja Evangélica adotou, certo? No seu rol doutrinário, né? Então, eu particularmente eu vejo como isso. Eu vejo como uma questão mais simbólica do que espiritual em si, no sentido de quê? De acreditar, de crer que aquele copinho de suco de uva e aquele pedacinho de pão ali é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Eu posso até entender que representa, certo? Que representa, mas para mim aquilo ali é simplesmente um memorial da morte e ressurreição de Jesus Cristo e uma anunciação da sua volta, tá bom? Agora, a igreja evangélica, a nossa igreja evangélica, ela espiritualiza muito essa questão ao ponto de prevenir, ao ponto de isentar pessoas de participar daquela cerimônia ali, simplesmente porque a pessoa não é casada, porque a pessoa não é batizado, né? Porque tudo tem um contexto, né? A gente deve avaliar cada questão individualmente para depois tomar uma decisão, certo? Agora, o texto de 1 Coríntios capítulo 11 ele não me dá nenhuma brecha para me colocar ali dentro pessoas que vivem juntas, pessoas que não são batizadas, pessoas que brigaram com seu cônjuge e até pessoas que não pagam o dízimo, né? Uma vez um irmão me contou uma história que ele pegou o dízimo dele, né, o dízimo que ele ia entregar na igreja, e tinha uma família precisando de mantimentos, e ele pegou aquele dinheiro e deu para aquela família, o dinheiro do dízimo, ele deu para aquela família. E isso era um dia de ceia, né? E um obreiro viu,
correu, foi falar para o pastor que ele tinha feito isso. Ele disse que quando chegou lá, o pastor disse, não, deixa ele entrar. Quando ele chega na porta, aí me chama que eu quero falar com ele. E ele chegou na igreja, foi barrado, o porteiro lá barrou ele e disse, olha, o pastor quer falar com você. O pastor veio e falou para ele, olha, irmão, você não vai poder tomar a ceia, porque você pecou, você errou. Ué, pastor, o que foi que eu fiz? Você pegou o dinheiro do dízimo e deu para alguém que não tem nada a ver com a igreja aqui. Pastor, eu fiz um ato de caridade, eu fiz aquilo que o bom samaritano fez. Eu não sou um religioso, eu ajudo as pessoas. Então não tem, me mostre biblicamente onde eu errei. E o pastor não queria deixar ele entrar, não queria deixar ele participar. Ele falou que partiu realmente para a ignorância e falou, se eu não tomar, você também não toma. Porque do jeito que você é homem, eu também sou. E para não causar uma confusão ali, para não se tornar uma questão dos dois se agredirem, né? Até que o pastor foi e cedeu. Então a gente vê muito absurdos que são cometidos por conta disso aí. Eu não tenho nada a ver com o conceito de religião, certo? Seja católico ou seja evangélico, eu tenho a ver com a Bíblia. Se existe textos que se enquadram dentro dessa questão da pessoa não ser batizada, dela não casar, por ela ser solteira, por ela viver com alguém junto, né? Ou por ela não dar o dízimo. Se tem outros textos que apoiam isso aí, eu não conheço. Eu sei que o texto de 1 Coríntios capítulo 11 nada tem a ver com esses conceitos criados para proibir as pessoas, tá bom, irmão? Então só deixando claro aqui, eu vejo a ceia como um simbolismo, certo? É uma cerimônia importante, a gente lembra de Cristo, né? A gente até restaura, renova, né, o nosso compromisso ali com Deus, lembramos dele, né? Mas para mim aquilo ali é um símbolo, certo? Essas questões particulares de cada pessoa, creio que deve ter outros textos que vão trabalhar melhor com essa questão, mas em síntese, o texto de Coríntios nada tem a ver com essas questões que a gente vê aí das pessoas sendo proibidas. E quando a gente espiritualiza demais, isso acaba fazendo o que a Igreja Católica faz. Com todo respeito aos católicos que estão me assistindo, certo? Minha família é católica, eu tenho amigos católicos que dão bom testemunho, que são pessoas melhores do que muitos evangélicos que tem por aí, tá bom? Mas aqui eu estou falando de questões doutrinárias, não é de pessoas, é de doutrina, né? A Igreja Católica, ela espiritualizou a ceia. Ela pega ali aqueles emblemas e depois da oração do padre ali, torna-se corpo e sangue literal de Cristo. A minha visão é totalmente diferente da visão católica. Eu já vejo aquilo ali como simplesmente um simbolismo. Eu não vejo ali naquele copinho de suco de uva e aquele pão o corpo e o sangue de Jesus Cristo, certo? Eu não creio na transubstanciação. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus nos livre dessa pandemia e que Ele traga tempos de paz, de alegria, de refrigério e de muito do seu Espírito para nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.